A gente vai falar agora da Ellen, uma professora da rede pública aqui de Fortaleza que foi diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica. A Ellen está internada na Itália, onde tentou um tratamento experimental, mas nada aconteceu como a família esperava. Agora o quadro de saúde dela piorou e ela, que aparece nessa foto que você acompanha agora, não consegue voltar ao Brasil sem ajuda, já que os custos são altíssimos e não há ajuda de autoridades, nem mesmo do consulado brasileiro, viu? Conversamos com exclusividade com a irmã e a mãe dela, que contaram todos os detalhes desse drama que a família está enfrentando. 7h32, acompanha a reportagem. A Ellen tinha uma vida ativa, era professora da rede pública municipal, gostava de estar na sala de aula, gostava de estar ali repassando os ensinamentos aos alunos. Mas no começo de 2020 ela sentia que algo não estava bem, estava perdendo as forças nas pernas e esse foi um dos primeiros sintomas que apareceram. Claro que ela reportou essa situação para a família e a Liliane, que está aqui ao meu lado, é a irmã dela. O que é que ela falava para você, Liliane? Ela falava que ela começou com peso nas pernas e estava com bastante dificuldade para andar. E até então o tempo foi passando, foi evoluindo e ela ficou em cadeira de rodas. Naquele primeiro momento ela imaginava o que podia ser, ela vinha sentindo algum outro sintoma? Sim, ela imaginou que pelo fato de ter o tempo da pandemia, ela estava trabalhando em casa, ela achava que ela tinha ficado muito tempo sentada e ela estava sedentária. Ela trabalhava, estudava e ainda estava fazendo estágio. Ela fazia serviço social na UES. Quando foi que vocês se deram conta de que podia ser algo mais grave que estava acontecendo? Foi a partir do momento que a gente viu que ela não estava conseguindo mais andar. Ela andava se apoiando nas paredes, ela dizia pra gente que ela não tinha equilíbrio, ela não conseguia ficar de pé, alguém tinha que segurar ela tinha que ter um auxílio. E aí foi que a gente foi procurar vários neurologistas e iniciou várias sessões de exames, mas a maioria dava normal. Diante dessa ausência de um diagnóstico, a família, claro, buscou outras alternativas. Inclusive, conseguiram contato com familiares que moram na Itália e foi aí que surgiu uma luz, né, que podia ser uma esperança nesse tratamento para ela. Isso. Como aqui eles não deram um diagnóstico fechado, apenas a hipótese de diagnóstico seria a esclerose lateral amiotrófica, ela ficou sabendo que na Itália tinha um estudo experimental que não visa a cura, mas que ia retardar bastante a evolução da doença. E aí todos ficamos felizes, né? E fizemos de tudo para ela ir. Ela foi com toda a esperança em busca desse tratamento. Só que aí as coisas não saíram como vocês imaginavam, não é isso? Isso. O que aconteceu, Lili? Isso. E aí não saiu como esperado. Devido à burocracia lá, como ela não é italiana, ela não tinha os documentos necessários para iniciar esse tratamento. Demorou. E quando ela conseguiu uma autorização para iniciar esse tratamento, que seria dia 14 de junho, chegando lá no hospital, o médico fez o teste e disse que infelizmente ela não ia dar continuidade, não ia iniciar o tratamento, porque a respiração dela estava bastante afetada. E do dia 14 para cá só teve piora. Nessas imagens aí você vê a Ellen internada, ela está num hospital público, numa cidade chamada Montebelluna, que fica no norte da Itália, perto de Veneza. Ela ainda consegue fazer alguns movimentos, ela fala muito fraquinho, mas quando ela consegue mandar essa mensagem para a família, ela pede sempre para voltar para casa. E esse é o grande problema nesse momento, porque ela não conseguiu dar continuidade a esse tratamento, continua na Itália. Só que tem um detalhe, Liliane, quando ela recebeu a notícia de que não ia conseguir esse tratamento, ela piorou muito. Isso.
Quando ela teve a notícia, no dia 14 de junho, que ela não ia conseguir fazer esse tratamento, rapidamente a gente providenciou o retorno dela ao Brasil, que seria dia 24 de junho. Porém, no dia 23, ela teve uma parada respiratória, indo para o hospital, foi para a UTI, teve que ser entubada. E hoje ela encontra-se traqueostomizada, né, com uso de sondas, e não consegue mais vir em voo normal. Vocês já buscaram algumas alternativas, inclusive contato com o consulado, com a embaixada, para poder resolver essa situação, mas sempre tem uma negativa. Isso. Já fui em vários órgãos, assim, que ao meu conhecimento, inclusive o consulado, já ligamos, já passamos e-mail. Eu tenho respostas negativas do consulado, que eles praticamente dizem que é com a família. Disseram sim um valor aproximado, mas é um valor assim além da nossa realidade, e não tivemos nenhuma resposta positiva. É por isso que a gente não sabe o que fazer, não sabe mais para onde ir, e a gente está desesperado. Esse valor aproximado que a Liliane fala é cerca de 100 mil euros, mais de 600 mil reais para poder fazer o transporte da Ellen lá da Itália aqui para o Brasil, para que ela continue esse tratamento aqui no Brasil. A Ellen já foi diagnosticada, tem um diagnóstico positivo para ela, que é a esclerose lateral amiotrófica, e agora a família está nessa situação, nesse desespero, tentando trazer a Ellen para cá, e com a negativa do consulado, da embaixada, das autoridades que poderiam resolver isso, está cabendo agora a família se movimentar, inclusive com uma vaquinha para poder fazer, juntar esse dinheiro e trazer a Ellen de volta. Isso. Foi daí que a gente teve a ideia, né, junto com os amigos da família, que todos falaram, olha, a alternativa agora é fazer a vaquinha, a gente não tem mais outra opção. No momento, a opção que a gente está tendo é essa, tentar mobilizar ao máximo a população que nos ajude para poder trazer ela de volta, porque sempre que eu falo com ela sempre pede, junta as duas mãos e pede para voltar para casa. E assim, dói muito em ver ela juntando as mãozinhas e pedindo para voltar. E assim, se eu tivesse essa condição, ela já estaria aqui, eu já estaria cuidando dela. Mas infelizmente ela está lá longe. Mas assim, a gente não perde a fé. A gente tem toda esperança. A gente já percebeu, inclusive, eu quero agradecer a todos os nossos amigos que estão compartilhando, que mostraram que está do nosso lado. E eu tenho fé sim, eu não perco a fé em Deus, que Deus vai trazê-la de volta. A Ellen é a filha mais velha aqui da Dona Antônia. E para uma mãe, Dona Antônia, ver a filha nessa situação não é fácil. Muito difícil, porque nós não encontramos o apoio, né, dos governantes, né, até porque a gente não sabe como chegar até eles, e aqui a gente procura o que podia fazer, não faz nada, né. A senhora ainda consegue manter contato? A senhora vê fotos dela, tem chamada de vídeo? Tem, a senhora percebe essa angústia dela, essa vontade de voltar? Pois é, isso aqui fica doendo da gente, né? Porque você já pensou, a pessoa do outro lado, implorando, fazendo assim com as mãozinhas, pedindo para vir para casa, porque ela sabe que aqui tem o amor, né? Nós não temos muito, mas o amor existe aqui. Então, eu fico muito grata e estou pedindo a Deus que as pessoas de bom coração possam nos ajudar nessa dificuldade, porque é difícil, não é fácil. Não é fácil. Eu nem sei como eu estou conseguindo falar, porque eu ando muito mesmo abatida com isso. A família está muito ansiosa para reencontrar a Ellen. E a Ellen, claro, está com muita vontade de voltar para casa, para dar continuidade ao tratamento contra essa doença aqui mesmo no Brasil. Infelizmente, as autoridades, neste momento, estão negando essa possibilidade para ela, mas você pode ajudar. A família disponibilizou uma vaquinha na internet, você pode fazer suas doações ou então entrar em contato para ajudar
a fazer essa família sorrir de novo, trazendo a Ellen, da Itália, aqui para o Brasil. Vou pedir à produção para deixar o telefone da família mais um pouquinho aqui na tela. Porque, gente, quando nós falamos sobre saúde, quando nós falamos sobre alegria, né? Quando nós falamos sobre algo em que nós estamos realizando sonhos, a gente sabe que o nosso coração fica revigorado, a gente fica cheio de energia, a gente fica feliz. Agora, falar de uma pessoa que não pode, infelizmente, voltar para casa, que não tem condição financeira, e que precisa do apoio da família nesse momento para tentar melhorar, parte o coração e dói na alma. Eu sei que dói. Então você que nos acompanha pode ajudar. Essa é a situação dessa brasileira que quer voltar para casa e não tem condições. Entre em contato com a família, toda ajuda é bem-vinda e vamos trazer essa brasileira de volta para casa. Agora 7h43.